A primeira coisa pessoas te disseram sobre Princesa Arya foi que ela gritava. Não chorava, não fazia birra, gritava. Gritos altos, sem palavras, furiosos que ecoavam pelos corredores do palácio e enviavam serviçais correndo para se esconder. A princesa está tendo outro episódio, eles sussurravam, como se a surdez dela fosse um defeito de personalidade em vez de uma condição médica. A segunda coisa pessoas te disseram sobre Princesa Arya foi que ela era violenta, jogava coisas, batia em pessoas, destruía a propriedade com o tipo de eficiência sistemática que sugeria inteligência, não raiva. O que eles não te disseram, o que ninguém parecia entender, era que Arya não era violenta. Ela estava desesperada e ninguém estava ouvindo. Exceto agora, talvez alguém finalmente iria. Kira tinha 3 coisas a seu favor enquanto ela se aproximava do Palácio do Norte. Ela era ômega, ela estava sem dinheiro, e ela era fluente em 5 diferentes línguas de sinais. 2 dessas coisas eram geralmente consideradas desvantagens. A terceira estava prestes a mudar tudo. Ela tinha aceitado a posição como serviçal do palácio por pura desesperação. Sua matilha anterior tinha se dissolvido depois que seu alfa morreu sem um herdeiro, deixando 50 lobos espalhados pelo território procurando novos lares. Kira tinha estado dormindo em uma tenda doada por 3 semanas quando o aviso de recrutamento subiu. O Palácio Real busca equipe, quarto, alimentação e salários fornecidos. Todas as designações bem-vindas. Todas as designações bem-vindas era código para "estamos tão desesperados que até pegaremos ômegas". Mas Kira não estava em uma posição para ser exigente. O que o aviso não mencionou era porque eles estavam tão desesperados. Kira descobriu aproximadamente 4 horas em seu primeiro turno. Ela estava nas cozinhas do palácio aprendendo o layout de uma cozinheira-chefe apressada chamada Margot quando o grito começou. Um som que era parte fúria, parte angústia, todo o volume. "O que é isso?" Kira perguntou, seus ouvidos zumbindo. "Princesa Arya." Margot nem sequer olhou para cima dos vegetais que ela estava picando. Ela tem 12 anos, é surda e absolutamente selvagem. Tente ficar fora do caminho dela se você puder. Surda, desde o nascimento, os curandeiros não podiam consertar. O rei contratou todo especialista em 3 territórios, e nenhum deles podia fazer nada. A faca de Margot movia-se com deficiência de prática. Pobre garota não consegue ouvir nada, não consegue falar propriamente, e ninguém consegue se comunicar com ela. Então, ela grita e quebra coisas, e geralmente torna a vida um inferno para todos. Alguém tentou linguagem de sinais? Margot finalmente olhou para cima. Sinais o quê? Linguagem de sinais, comunicação visual usando mãos. Existem múltiplos sistemas dependendo da região, mas todos são projetados para pessoas que são surdas ou com deficiência auditiva. Nunca ouvi falar. Isso é uma coisa? Kira encarou. Você está me dizendo que a princesa tem sido surda por 12 anos e ninguém tentou ensiná-la a fazer sinais. Como saberíamos tentar algo que nunca ouvimos falar? Porque Kira mordeu de volta o que ela estava prestes a dizer. Ser demitida em seu primeiro dia por falar demais para a cozinheira-chefe parecia subótimo. Deixa pra lá. Outro grito mais perto agora. Margot fez uma careta. Essa é sua deixa para se esconder. Princesa geralmente rasga por aqui por volta desta hora, procurando coisas para jogar. Apenas abaixe-se atrás do balcão e espere por ela passar. Ou Kira disse lentamente. Eu poderia tentar falar com ela. Ela é surda. Falar não vai ajudar. Não falar. Sinalizar. Kira já estava se movendo em direção à porta. Onde ela está? Você não pode apenas esperar. Onde você está indo? Você vai se matar. Kira a ignorou e seguiu o grito. Ela encontrou Princesa Arya no corredor principal, cercada por 5 guardas que estavam tentando encurralá-la sem realmente tocá-la. A princesa era pequena para 12 anos, subalimentada provavelmente pelo estresse,
Com cabelo escuro emaranhado e olhos azul gelo que estavam atualmente cheios de raiva e lágrimas. Ela estava sinalizando furiosamente, desesperadamente, no que parecia um sistema de sinais caseiro autodesenvolvido que ninguém ao redor dela entendia. Por favor, princesa, você precisa se acalmar. Um guarda estava dizendo alto e devagar, como se o volume de alguma forma ajudasse. Arya gritou mais alto e sinalizou algo que claramente não era educado. É isso, estamos pegando as restrições. Parem! Kira disse avançando. Os guardas se viraram para encarar. Quem é você? Nova equipe de cozinha e você não a está restringindo. Temos ordens. Eu não me importo com suas ordens. Ela é uma criança em perigo, não uma criminosa. Kira moveu-se para mais perto de Arya, cuidadosamente, permanecendo em sua linha de visão. Deixe-me tentar algo primeiro. Senhora, ela vai te machucar. Kira os ignorou e focou em Arya. A princesa tinha congelado, observando esta nova pessoa com olhos cautelosos, desesperados. Kira ergueu as mãos e sinalizou em LSN, língua de sinais do norte, o sistema mais comum nesta região. Olá, meu nome é Kira, eu posso te entender. A boca de Arya caiu aberta. Suas mãos moveram-se hesitantes. Você sabe sinais? Eu sei sinais. Eu tenho aprendido desde que eu era pequena. Eu sinto muito que ninguém te ensinou propriamente antes. Isso estava errado. Arya a encarou por um longo momento. Então seu rosto amassou e ela sinalizou. Ninguém me entende. Eu tento dizer a eles e eles apenas encaram, e então eles ficam com raiva, porque eu estou com raiva, mas eu estou com raiva apenas porque eles não vão ouvir. Eu sei. Eu entendo. Você não é o problema. Eles são. Kira manteve seus movimentos lentos, claros. Você pode me dizer o que você precisa agora? O que te deixou chateada? Eu estou com fome. Eu tentei dizer a eles que eu estou com fome, mas eles pensaram que eu queria ir lá fora, porque eu apontei para a porta, mas eu estava apontando para a sala de jantar além da porta e eles não iriam ouvir. E eu fiquei frustrada e eu joguei um prato. E então eles começaram a gritar para eu me acalmar, mas eu não consigo ouvi-los gritando. Então eu apenas vi seus rostos zangados, e os sinais de Arya tornaram-se mais frenéticos. Ei, está tudo bem. Respire. Eu entendo. Kira sinalizou claramente. Você está com fome. Isso é fácil de consertar. Venha comigo para a cozinha. Eu te darei comida. Você vai? Eu prometo. Kira estendeu a mão. Vamos comer. Arya hesitou por apenas um segundo antes de pegar a mão de Kira. Sua pegada era apertada, desesperada, como se ela tivesse medo que Kira desaparecesse se ela soltasse. Os guardas observaram em silêncio atordoado enquanto Kira levava a princesa supostamente selvagem de volta em direção à cozinha. Ambas sinalizando enquanto caminhavam. Quantos anos você tem? Arya sinalizou. 26. Por que você sabe sinais? Meu irmãozinho nasceu surdo. Eu aprendi a me comunicar com ele. Pareceu óbvio. Kira sorriu. O nome dele era Elias. Ele morreu quando eu tinha 17, mas eu nunca esqueci como sinalizar. Eu sinto muito que ele morreu. Eu também. Mas eu estou grata por ter aprendido, porque agora eu posso te ajudar. Ninguém nunca me ajudou antes. Eles apenas ficam bravos. Eles não estão bravos com você. Eles estão frustrados porque eles não sabem como se comunicar. Mas isso é culpa deles, não sua. Kira empurrou a porta da cozinha. Ser surda não te torna quebrada, Arya. Apenas significa que você experiencia o mundo de forma diferente, e o mundo deveria acomodar isso. A mandíbula de Margot caiu quando eles entraram. Ela como? Princesa Arya está com fome, Kira disse calmamente. Podemos dar-lhe alguma comida, por favor? Se claro, sim. Margot se apressou para colocar no prato um pouco de pão, queijo e fruta. Arya sinalizou para Kira. Ela parece assustada comigo. Ela não está assustada com você. Ela está assustada que ela vai fazer algo errado porque ela não sabe como se comunicar com você. Kira sinalizou de volta.
A maioria das pessoas são apenas ignorantes, não maldosas. Há uma diferença. Qual é a diferença? Ignorante significa que eles não sabem melhor ainda. Maldoso significa que eles não se importam em aprender. Ignorante pode ser consertado com educação. Maldoso é mais difícil. Aria considerou isso enquanto comia sua comida. Ela comeu como se estivesse morrendo de fome, o que fez o coração de Kira doer. Quando foi a última vez que você teve uma refeição completa? Kira sinalizou. Ontem de manhã, talvez. Eu tentei dizer a eles que eu estava com fome no almoço, mas eles pensaram que eu estava pedindo pelo meu tutor e me enviaram para aulas em vez disso. E eu fiquei tão frustrada que eu joguei um livro e então eles me enviaram para o meu quarto sem jantar como punição. As mãos de Kira cerraram-se. Eles te puniram por ser incapaz de se comunicar. Eles me punem por muitas coisas. Ser barulhenta, quebrar coisas, ficar frustrada. Eles dizem que eu preciso aprender a me controlar. Os sinais de Ária estavam tristes agora. Eu tento. Eu realmente tento. Mas quando ninguém me entende e eu não consigo fazê-los entender, eu não sei mais o que fazer. Você vai gritar e quebrar coisas porque essa é a única linguagem que eles te deixaram. Kira sentou-se em frente a ela. Mas agora você tem a mim e eu te entendo. Então podemos descobrir melhores maneiras. Você não vai embora. Todo mundo sempre vai embora eventualmente. Eu não vou a lugar nenhum, eu prometo. Promessas quebram às vezes. Esta não. Kira sinalizou com absoluta convicção. Você tem estado sozinha por 12 anos. Isso acaba hoje. Os olhos de Ária encheram-se de lágrimas. Ela sinalizou algo que levou Kira um momento para entender. Era o sistema de sinais caseiro de Ária, aquele que ela mesma tinha criado em isolamento. Kira sinalizou de volta. Eu não entendo esse. Você pode me ensinar? O rosto inteiro de Ária iluminou-se. Ninguém nunca a tinha pedido para ensinar-lhes nada. Ela passou os próximos 20 minutos ensinando a Kira seus sinais autocriados. Uma mistura de gestos intuitivos e símbolos inventados que eram, na verdade, notavelmente sofisticados. Esta garota tinha essencialmente desenvolvido sua própria linguagem em completo isolamento. Ela era brilhante, e todos a tinham chamado de defeituosa. Kira estava tomando notas mentais em cada sinal quando a porta da cozinha bateu aberta. Um homem entrou, alto, de cabelo escuro, com o tipo de presença que fazia todos na sala se endireitarem automaticamente. Seus olhos eram do mesmo azul gelo que os de Ária, e ele vestia a autoridade como uma segunda pele. Rei Alpha Terron, pai de Ária. O que? Ele disse, sua voz fria e precisa. Está acontecendo aqui? Toda a equipe da cozinha imediatamente curvou-se. Kira permaneceu sentada ao lado de Ária, cuja mão tinha encontrado a dela debaixo da mesa. Eu fiz uma pergunta, Theon continuou. Quem é você e por que minha filha está nas cozinhas em vez de suas aulas? Meu nome é Kira. Eu sou nova equipe de cozinha. E sua filha está nas cozinhas porque ela estava com fome e ninguém entendeu o que ela estava tentando comunicar. Minha filha não se comunica. Ela grita. Sua filha se comunica perfeitamente bem. Você apenas não fala a linguagem dela. A temperatura na sala caiu cerca de 10 graus. Vários serviçais fizeram pequenos ruídos de angústia. O que você acabou de me dizer? Eu disse. Kira levantou-se lentamente, mantendo seus movimentos calmos e deliberados. Que princesa Ária se comunica usando linguagem de sinais, uma linguagem visual que usa formas de mãos, posições e movimentos para transmitir significado. Ela tem tentado te dizer coisas por 12 anos. Você apenas não tem sido capaz de entender linguagem de sinais. O tom sugeriu que ele pensava que Kira era insana. Você está me dizendo que minha filha tem uma linguagem? Toda pessoa surda tem linguagem, Sua Majestade. Eles apenas não conseguem acessar linguagem falada da mesma forma que pessoas ouvintes fazem. Então eles usam seus olhos e mãos em vez disso. Kira gesticulou para Ária. Sua filha criou seu próprio sistema de sinais por pura necessidade, porque ninguém a ensinou um formal.
Ela é notavelmente inteligente. Ela joga coisas. Ela grita. Ela é violenta. Ela está frustrada. Há uma diferença enorme. A voz de Kira era firme, apesar de todo o instinto gritando para ela se submeter ao rei Alfa. Imagine passar 12 anos incapaz de dizer a ninguém o que você precisa, o que você sente, o que você pensa. Imagine cada tentativa de comunicação sendo recebida com confusão ou raiva. Quanto tempo levaria antes de você também começar a gritar? Theron a encarou. Então a Arya. Então de volta a Kira. Você pode entendê-la verdadeiramente. Sim, nós temos tido uma conversa pela última meia hora. Ela me disse que está com fome, cansada e desesperadamente solitária. Ela me disse que tenta se comunicar, mas ninguém entende. Ela me disse que está cansada de ser punida por ser surda. Arya apertou a mão de Kira mais forte, seus olhos enormes. Ela te disse tudo isso agora mesmo. Sim, usando suas mãos. Não é complicado uma vez que você aprende o sistema. O moveu-se para mais perto, sua expressão ilegível. Mostre-me. Kira virou-se para Arya e sinalizou. Seu pai quer nos ver nos comunicando. Você pode dizer a ele algo? Qualquer coisa que você queira que ele saiba. As mãos de Arya tremeram enquanto ela sinalizava. Eu te amo, papai. Eu sinto muito por te deixar com raiva. Eu tento ser boa, mas eu não sei como quando ninguém me entende. Eu sinto sua falta. Você costumava me segurar quando eu era pequena, mas você parou depois que mamãe morreu, e eu não sei por quê, e isso me deixa triste. A garganta de Kira estava apertada enquanto ela traduzia em palavra falada. Ela diz que te ama. Ela sente muito por te deixar com raiva. Ela tenta ser boa, mas não sabe como quando ninguém a entende. Ela sente sua falta. Você costumava segurá-la quando ela era pequena, mas você parou depois que a mãe dela morreu e ela não sabe por quê. E isso a deixa triste. A cor esvaiu do rosto de Theron. Isso é o que ela está dizendo agora mesmo. Cada palavra, Arya. Sua voz rachou. Querida, eu não sabia. Eu pensei que o curandeiro disse que você não podia entender nada. Que você estava quebrada. Kira supriu. Def, menos inteligente porque ela não consegue ouvir. Os curandeiros estavam errados. Sua filha é brilhante, Sua Majestade. Ela apenas precisa de alguém que fale a linguagem dela. As mãos estavam tremendo. Você pode me ensinar, por favor? Eu tenho que ser capaz de falar com minha filha. Claro, eu posso te ensinar. Isso é fácil. A parte difícil vai ser desfazer 12 anos de isolamento e trauma. Kira olhou para Arya, que estava observando seu pai com esperança desesperada. Mas nós podemos fazer isso. Se você estiver disposto a realmente aprender, eu farei qualquer coisa. Custe o que custar. A voz de Theron estava rouca. Eu passei 12 anos pensando que minha filha era inalcançável, que ela estava perdida para mim. Se você está me dizendo que eu posso tê-la de volta, você pode tê-la de volta. Ela nunca foi embora. Você apenas não podia ouvi-la. Theon olhou para sua filha. Realmente olhou para ela talvez pela primeira vez em anos. Arya, você pode? Ele parou. Eu não sei como perguntar. Você pode dizer a ela. Kira sinalizou para Arya. Seu pai quer aprender a falar com você. Ele quer entender. Você está disposta a dar a ele uma chance? A resposta de Arya foi imediata. Sim, por favor. Sim, eu quero meu papai de volta. Ela disse sim. Kira traduziu. Ela te quer de volta também. Theon fez um som que poderia ter sido um soluço. Me mostre, por favor. Como eu digo, eu te amo. Kira demonstrou o sinal, mãos movendo-se para o coração, então para a frente em oferta. Theron copiou-o desajeitadamente, suas grandes mãos incertas. Mas Arya entendeu. Seu rosto amassou e ela se lançou em seu pai, soluçando em seu peito. Theon a segurou como se ele tivesse esquecido como.
suas próprias lágrimas caindo em seu cabelo. Eu sinto muito, ele continuou dizendo. Eu sinto muito, querida. Eu deveria ter tentado mais. Eu deveria ter encontrado um caminho. Ele não poderia ter encontrado um caminho sem informação. Kira disse baixinho. Nenhum de vocês sabia que linguagem de sinais existia. Isso não é uma falha moral. Isso é uma lacuna de conhecimento. O que importa é o que você faz agora que você sabe. Theron olhou para ela sobre a cabeça de Arya. Você está contratada permanentemente. O que você quiser. Diga seu salário. Eu não quero um salário. Eu quero autoridade para ensinar a toda a equipe do palácio linguagem de sinais. Eu quero que Arya tenha um tutor de verdade, que saiba como educar crianças surdas. Eu quero que ela tenha acomodações em vez de punições. A voz de Kira era firme. Eu quero que ela tenha uma infância. Ela já perdeu 12 anos. Não vamos desperdiçar mais. Feito. Tudo isso. O que você precisar. Theron puxou-se ligeiramente para olhar o rosto de Arya. Você pode me ensinar mais, por favor? Kira passou a próxima hora ensinando ao rei Alpha Theon sinais básicos. Ele era desajeitado e cometeu muitos erros, mas ele tentou. Realmente tentou, e Arya brilhou sob sua atenção. Pela primeira vez em anos, seu pai estava olhando para ela como se ela importasse, como se ela fosse uma pessoa em vez de um problema. Vocês estão indo bem, Kira sinalizou para ambos. Este é um bom progresso para um primeiro dia. Você vai ficar? Arya sinalizou para Kira. Por favor, não me deixe. Eu não vou embora. Eu prometo que estarei aqui todos os dias. Nós vamos garantir que você nunca mais estará sozinha em silêncio novamente. Obrigada, Arya sinalizou. Então, hesitante, ela mostrou a Kira um novo sinal, um de seu sistema caseiro que ela mesma tinha criado. Kira não entendeu imediatamente, mas do contexto e da expressão de Arya, ela podia adivinhar. Amiga, ela sinalizou em resposta. Arya assentiu ansiosamente. Amiga, você é minha amiga. Sim, Kira concordou, seu coração cheio. Eu sou sua amiga sempre. Aquela noite, depois que Arya tinha sido aconchegada na cama por seu pai pela primeira vez em anos, Theron convocou Kira para seu escritório. Eu te devo um pedido de desculpas, ele disse sem preâmbulo, e uma explicação. Você não me deve nada, Sua Majestade. Eu te devo tudo. Você me devolveu minha filha. O serviu 2 copos de vinho e ofereceu um a Kira, ignorando seu status de ômega inteiramente. Minha companheira, a mãe de Arya, morreu quando Arya tinha 2. Complicações de parto de nossa segunda gravidez. Perdemos os 2. Eu sinto muito. Depois disso, eu me enterrei em governar em política de matilha e disputas de fronteira e qualquer coisa que me impedia de pensar sobre o que eu tinha perdido. E Arya, ela era um lembrete. Ela tem os olhos de sua mãe, o rosto de sua mãe. Eu não conseguia olhar para ela sem ver tudo o que eu tinha falhado em proteger. Então, você parou de olhar? Eu parei de olhar, Theron concordou, sua voz pesada de culpa. Eu contratei enfermeiras e tutores e guardas. Garanti que ela fosse alimentada e abrigada e segura. Mas eu não. Eu não podia ser o pai dela. E quando o curandeiro disse que ela era inalcançável, eu acreditei neles porque era mais fácil do que tentar. E agora eu sei que eu tenho falhado com ela por uma década e eu preciso consertar isso. Ele encontrou os olhos de Kira. Você disse que queria autoridade para ensinar a equipe do palácio. Você a tem. A partir de amanhã, você é a companheira oficial da princesa Arya e instrutora de linguagem de sinais. Você se reportará diretamente a mim. Quaisquer recursos que você precise, quaisquer mudanças que precisem ser feitas, você as faz. Assim mesmo. Assim mesmo. Você é a primeira pessoa em 12 anos que tem sido capaz de se comunicar com minha filha. Isso te torna a pessoa mais valiosa em todo este palácio. A mente de Kira estava girando. Ela tinha vindo aqui esperando lavar pratos agora.
Ela era aparentemente a companheira da princesa. Eu sou Ômega, ela disse. Pessoas vão falar. Deixe-os falar. O bem-estar da minha filha é mais importante que fofoca. A expressão de Theron era feroz. Qualquer um que tenha um problema com sua designação pode resolver isso comigo diretamente. E eu prometo que eles não vão gostar dessa conversa. Ok, Kira disse lentamente. Ok, eu farei. Mas eu tenho condições. Nomeie-as. A Arya recebe uma educação de verdade. Não apenas sinais, mas matemática, literatura, história, tudo o que qualquer criança real aprenderia. Adaptado para as necessidades dela, mas não simplificado. Feito. Ela tem interação social com outras crianças. Crianças surdas, se pudermos encontrá-las, mas crianças, ponto final. Ela tem estado isolada por muito tempo. Concordado. E o sistema de punição acaba. Chega de mandá-la para o quarto sem jantar porque ela jogou algo em frustração. Nós encontramos melhores estratégias de comunicação em vez disso. Absolutamente. Kira o estudou. Você está concordando com tudo isso muito rapidamente porque você está certo sobre tudo isso. Eu passei 12 anos lidando com isso errado. Eu não estou desperdiçando outro dia. Theron levantou-se. Amanhã de manhã você se mudará para aposentos perto do quarto de Arya. Você terá acesso total à agenda dela e autoridade total para fazer mudanças conforme necessário. Me ensine. Ensine a equipe, ensine qualquer um que interaja com ela. Eu não me importo quanto tempo leve. Nós vamos consertar isso. Depois que Kira saiu, Theron retornou ao quarto de sua filha. Arya estava dormindo, seu rosto pacífico de uma forma que ele não via há anos. Ele sentou-se ao lado da cama dela e sinalizou desajeitadamente. Eu te amo, querida. Eu sinto muito por ter esquecido como mostrar, mas eu vou aprender, eu prometo. A Arya não acordou, não viu suas palavras, mas amanhã ela iria. Amanhã ele seria capaz de realmente falar com sua filha, e isso valia tudo. A filha surda do rei Alfa gritou com todos até que um ômega começou a sinalizar de volta. Parte 2. Ensinar um palácio inteiro a sinalizar era como machucar gatos. Se os gatos fossem teimosos, estabelecidos em seus modos e convencidos de que já sabiam tudo. Isso é ridículo, reclamou Lord Brennan. Um pomposo cortesão beta com muita joia e não senso comum suficiente. Nós deveríamos aprender gestos de mão para acomodar uma criança. Você deveria aprender a se comunicar com sua futura rainha. Kira corrigiu agradavelmente. A menos que você pense que ser capaz de falar com a princesa herdeira é abaixo de você. O rosto de Lord Brennan ficou vermelho. Isso não é o que eu... Então eu sugiro que você preste atenção. Nós estamos começando com o alfabeto. Tinham sido 2 semanas desde que Kira começou sua nova posição, e a transformação em Arya já era notável, com alguém que podia realmente se comunicar com ela. A princesa selvagem tinha se revelado afiada, engraçada e desesperadamente faminta por conexão. Ela ainda gritava às vezes, mas agora Kira entendia o que os gritos significavam. Sobrecarga sensorial. Frustração quando pessoas não entendiam. Medo quando a mudança acontecia sem aviso. Gritar não era a Arya sendo difícil. Era a Arya tendo sentimentos que ela não conseguia expressar de outra forma. Como foi sua aula de leitura? Kira sinalizou quando Arya saltou para seus aposentos depois das aulas da manhã. Entediante. A tutora fala tão devagar que eu quero morrer e ela continua tentando me fazer ler livros de bebê. Arya se jogou dramaticamente no sofá de Kira. Eu tenho 12, não 6. Eu consigo ler literatura de verdade. Você disse ao seu pai? Eu tentei, mas ele estava em uma reunião e os sinais de Arya ficaram frustrados. É difícil. Ele está aprendendo, mas ele ainda é lento, e às vezes eu não consigo esperar que ele entenda e eu fico impaciente. Isso é normal. Aprender uma nova linguagem leva tempo. Eu tenho aprendido a linguagem dele minha vida inteira. Leitura labial, escrita, tentando descobrir o que as pessoas querem de seus rostos. É exaustivo.
Eu sei, Kira sinalizou, mas a diferença é que você teve que aprender a linguagem dele para sobreviver. Ele está aprendendo sua linguagem porque ele te ama. Isso é diferente, Arya considerou isso. Eu acho que é justo, mas podemos, por favor, me conseguir um tutor de verdade? Um que não me trate como se eu fosse estúpida. Eu falarei com seu pai. Que tipo de tutor você quer? Alguém que me desafie. Alguém que não presuma que eu não consigo aprender coisas complexas apenas porque eu não consigo ouvir. Alguém que me ensinará sobre política e estratégia e todas as coisas que uma futura rainha precisa saber. Os sinais de Arya eram decisivos. Eu vou governar algum dia. Eu preciso estar preparada. O peito de Kira sentiu-se quente. 2 semanas atrás, Arya tinha sido convencida de que ela era defeituosa. Agora ela estava planejando para seu futuro como rainha. Você vai ser uma governante incrível, Kira sinalizou. Porque eu sou surda, porque você é brilhante e porque você entende como é ser descartada e subestimada. Isso fará você lutar por outros que são descartados também. Você soa como se estivesse falando por experiência. Ômega, lembra? Eu passei minha vida inteira sendo dita que eu sou muito emocional, muito fraca demais. Eu sei como é ser subestimada. Mas você não é fraca. Você entrou no palácio e mudou tudo em 2 semanas. Porque eu tinha conhecimento que outras pessoas não tinham, e eu era teimosa o suficiente para usá-lo mesmo quando era desconfortável. Kira sorriu. Do mesmo jeito que você vai mudar as coisas, você já está. A aula de linguagem de sinais daquela noite foi um caos. Theon tinha mandado que toda a equipe do palácio participasse de aulas diárias, o que significava que Kira tinha todos, de trabalhadores da cozinha a nobres de alta patente, amontoados no grande salão tentando aprender sinais básicos. A equipe da cozinha e serviçais menores eram aprendizes ansiosos. Eles tinham visto em primeira mão o quanto Arya estava mais feliz agora e queriam fazer parte disso. Os nobres estavam menos entusiasmados. Isso está abaixo de mim, Lady Cordelia anunciou, seu nariz enrugado como se ela tivesse cheirado algo ruim. Eu não sou uma serviçal. Eu não deveria ter que aprender gestos de mão. Você está certa, Kira disse calmamente. Você não tem que aprender. Mas então você também não interage com a princesa Arya, o que significa que quando ela for rainha, você não terá acesso a ela. Sua escolha. O rosto de Lady Cordelia passou por várias mudanças de cor interessantes antes que ela relutantemente se juntasse à lição. Margot das cozinhas, enquanto isso, estava praticando sinais com concentração feroz. Assim, ela sinalizou, demonstrando: Obrigada. Perfeito. Você é um natural. Eu me senti tão mal, Margot disse, falando enquanto ela sinalizava. Todas aquelas vezes que a princesa passou pelas cozinhas e nós apenas pensamos que ela estava sendo difícil, nós deveríamos ter sabido. Você não podia ter sabido o que você não sabia. Mas agora você sabe e você está aprendendo. Isso é o que importa. Depois da aula, Beta Marcos, chefe da segurança do palácio, abordou Kira. Posso te perguntar algo em particular? Claro. Eles caminharam para um corredor mais silencioso. Marcos parecia desconfortável, o que era impressionante para alguém que normalmente tinha o alcance emocional de uma parede de pedra. Eu tenho sido chefe de segurança por 8 anos, ele disse finalmente. Eu estava aqui quando a rainha Helena morreu. Eu observei o que isso fez à sua majestade. Observei-o se fechar de tudo, incluindo Arya. Isso deve ter sido difícil. O que é difícil é saber que eu falhei com ela também. Todos nós fizemos. Todo guarda, todo serviçal, todo conselheiro. Nós vimos uma criança em perigo e nós a chamamos de defeituosa, em vez de perguntar se estávamos falhando em atender às necessidades dela. A mandíbula de Marcos estava apertada. Eu quero fazer melhor. Então, eu preciso perguntar, como a segurança pode acomodá-la melhor? Kira não esperava isso.
Você está me perguntando como adaptar protocolos de segurança para uma princesa surda? Você é a especialista. Eu estou perguntando à especialista. Ok. Kira pensou por um momento. Alertas visuais em vez de avisos verbais. Luzes piscando para emergências em vez de apenas alarmes. Quando guardas precisam chamar a atenção dela, eles deveriam entrar em sua linha de visão em vez de chamar. E se houver alguma emergência real, guardas designados que conhecem linguagem de sinais deveriam ser designados a ela diretamente. Faz sentido. Nós implementaremos imediatamente. Marcos pausou. Também, eu estou aprendendo a sinalizar. Está indo devagar. Minhas mãos são muito grandes e desajeitadas, mas eu estou tentando. Suas mãos não são muito grandes. Você apenas precisa de prática. E o fato de que você está tentando significa tudo. Os homens respeitam força. Eles precisam ver que eu respeito a princesa o suficiente para aprender a linguagem dela e estabelece um exemplo. Você é um bom homem, Beta Marcos. Eu sou um homem que falhou com uma criança por 8 anos. Eu estou apenas tentando ser melhor. 3 semanas na posse de Kira, o desastre atacou. Ela estava em seus aposentos revisando o plano educacional de Araya quando Aria irrompeu, sinalizando freneticamente. Eles estão me mandando embora. O quê? Quem está te mandando para onde? O conselho. Eles estão dizendo ao papai que eu preciso ir para uma escola especial para lobos defeituosos. Eles dizem que eu sou uma má influência na corte. A visão de Kira ficou vermelha. Eles disseram o quê? Eu estava lá assistindo da galeria. Eu não consigo ouvi-los, mas eu consigo ler lábios e ver seus rostos. E Lord Brennan disse, eu sou uma vergonha para a coroa e eu deveria ser enviada para algum lugar onde eu possa ser propriamente gerenciada. As mãos de Arya estavam tremendo. Papai ficou com raiva, mas havia tantos deles, e eles continuaram falando, e eu não conseguia entender tudo. E eu fiquei com medo e fugi. Quem? Respire fundo. Onde está seu pai agora? Ainda na Câmara do Conselho. Kira, eu não quero ir embora. Por favor, não os deixe me mandar embora. Ninguém está te mandando para lugar nenhum. Kira levantou-se, sua mandíbula cerrada. Espere aqui. Eu vou ter palavras com algumas pessoas. Você não pode simplesmente entrar em uma reunião do conselho. Me observe. Kira irrompeu pelos corredores do palácio com o tipo de fúria justa que fazia serviçais mergulharem para fora de seu caminho. Ela atingiu as portas da Câmara do Conselho em velocidade máxima, empurrando-as abertas com força suficiente para batê-las contra as paredes. 12 membros do Conselho, assustados e um rei alfa, viraram-se para encarar. Quem você pensa que é? Irrompendo aqui, Lord Brennan começou. Eu sou a pessoa que está prestes a educá-los sobre exatamente o quão mal vocês estão estragando tudo. Kira o interrompeu. Vocês querem enviar a princesa Arya para alguma escola para lobos defeituosos? Vocês são todos realmente tão estúpidos ou vocês estão apenas tentando cometer suicídio político? Como vocês ousam falar conosco desse jeito? Como vocês ousam sugerir exilar uma garota de 12 anos porque vocês são muito preguiçosos para aprender 12 gestos de mão básicos? A voz de Kira subiu. Vocês entendem o que estão propondo? Vocês estão propondo mandar embora a princesa herdeira, a única herdeira do trono, porque vocês acham a deficiência dela inconveniente. Vocês têm alguma ideia de como isso parece? Ela é disruptiva, ela é surda. Ela tem estado presa em isolamento por 12 anos porque nenhum de vocês se incomodou em aprender como se comunicar com ela. A disrupção não é ela, é a falha de vocês em acomodar necessidades básicas. Esta ômega está fora de controle. Lady Cordelia anunciou que alguém a removesse antes de deixá-la falar. Deixa-a falar. A voz de Theron estava fria. Eu quero ouvir isso. Kira respirou fundo e forçou-se a se acalmar ligeiramente. Princesa Arya é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci.
Em 3 semanas, ela fez mais progresso em leitura, matemática e teoria política do que a maioria das crianças faz em 3 meses. Ela é compassiva, atenciosa e genuinamente investida em aprender a ser uma boa rainha. Kira olhou cada membro do conselho nos olhos. A única razão pela qual vocês pensam que ela é defeituosa é porque vocês nunca se incomodaram em realmente se comunicar com ela. Vocês a julgaram baseada em comportamento que resultou da falha de vocês em atender às necessidades dela. Ela grita. Ela gritou porque ninguém a entendia. Ela jogou coisas porque estava desesperada por qualquer forma de comunicação que obtivesse uma resposta. Ela estava agindo exatamente como qualquer pessoa inteligente faria quando presa em completo isolamento. As mãos de Kira estavam tremendo. E agora que ela tem acesso à linguagem, à educação, à conexão humana real, ela está prosperando. O problema nunca foi ela. Fui vocês. Mesmo que isso seja verdade, Lord Brennan disse rigidamente, uma rainha surda não pode governar eficazmente. Por que não? Ela não pode ouvir relatórios, não pode dar comandos verbais, não pode negociar com dignitários visitantes. Ela pode fazer todas essas coisas apenas diferente. A voz de Kira era firme. Intérpretes de linguagem de sinais podem traduzir relatórios verbais em sinais. Ela pode dar comandos em sinais que são traduzidos para verbal. Dignitários visitantes podem aprender a sinalizar ou usar intérpretes assim como fariam para qualquer barreira de linguagem. Isso não é complicado. É sem precedentes. Assim foi a primeira alfa feminina. Assim foi o primeiro membro do Conselho Ômega. Assim foi toda a mudança progressiva que tornou nossa sociedade melhor. Sem precedentes não significa errado. Significa que vocês estão criando um novo presidente. A Câmara do Conselho estava silenciosa. Além disso, Kira continuou, mandá-la embora seria um desastre politicamente. Imaginem como o povo reagiria quando descobrisse que vocês exilaram uma princesa deficiente. Imaginem como outros territórios veriam um reino que trata sua herdeira dessa forma. Vocês estariam sinalizando que a deficiência torna alguém descartável. Essa é uma mensagem que voltaria para morder vocês. O Ômega faz pontos válidos, Beta Marcos disse de seu canto. Eu observei a princesa nas últimas 3 semanas. O comportamento dela melhorou dramaticamente com acesso de comunicação adequado. A questão não é a capacidade dela, é nossa acomodação. Vários outros membros do conselho murmuraram concordância. O rosto de Lord Brennan estava vermelho. Isso é absurdo. Nós estamos sendo repreendidos por uma serviçal ômega sobre como governar o reino. Não, Theon, o interrompeu. Vocês estão sendo educados por alguém com expertise real. Alguém que em 3 semanas realizou o que nossos curandeiros, tutores e conselheiros falharam em fazer em 12 anos. Ele levantou-se. O conselho não estará enviando minha filha para lugar nenhum. Em vez disso, vocês todos estarão frequentando aulas de linguagem de sinais. Obrigatório. Qualquer um que recusar perde sua posição neste conselho. Sua Majestade, você não pode possivelmente. Eu posso e eu estou. Minha filha é a princesa herdeira. Vocês aprenderão a se comunicar com ela, ou vocês não mais servirão neste governo. Essas são suas opções. A voz de Theon era absoluta. Esta reunião está encerrada. Os membros do conselho saíram em fila, a maioria parecendo castigada. Lord Brennan e Lady Cordelia pareciam amotinados, mas eles saíram sem mais argumentos. Quando eles estavam sozinhos, o virou-se para Kira. Isso foi incrivelmente inapropriado, ele disse. O coração de Kira afundou. Eu sinto muito, Sua Majestade. Eu estava apenas... Isso foi incrivelmente inapropriado e absolutamente necessário. Obrigado. A expressão de Theron suavizou-se. Como está a Arya? Ela deve ter ficado aterrorizada quando ouviu. Ela está em meus aposentos, assustada que eles vão mandá-la embora. Me leve até ela. Eu preciso dizer a ela que isso nunca vai acontecer.
Eles encontraram Arya enrolada no sofá de Kira, seu rosto manchado de tanto chorar. O ajoelhou-se na frente dela e sinalizou cuidadosamente: Você não vai a lugar nenhum. Você é minha filha e a princesa herdeira. Qualquer um que tentar te mandar embora terá que passar por mim primeiro. Arya lançou-se sobre ele, soluçando em seu ombro. Eu estava tão assustada, ela sinalizou quando pôde. Eu pensei que você os deixaria me levar. Nunca, nunca mesmo. Você está ficando bem aqui onde você pertence. Theron assegurou firme. Eu sinto muito por tê-los deixado até discutir isso. Eu deveria ter encerrado imediatamente. Você está bravo com Kira por gritar com o conselho? Não, eu estou grato. Ela disse coisas que precisavam ser ditas. Theron olhou para Kira sobre a cabeça de Arya, embora talvez da próxima vez com ligeiramente menos batidas de porta, sem promessas. Kira sinalizou de volta com um pequeno sorriso. Aquela noite depois que Arya tinha ido para a cama, Theron convocou Kira para seu escritório novamente. Eu te devo outro pedido de desculpas, ele disse. Você continua dizendo isso. Eu continuo tendo razões para. Hoje você defendeu minha filha contra meu próprio conselho. Colocou-se em risco profissionalmente para defendê-la. O serviu vinho. Por quê? Você mal a conhece. Essa não é sua luta. É minha luta. Sempre que uma criança está sendo descartada porque eles são diferentes, é minha luta. Kira aceitou o vinho. Além disso, eu a conheço. Eu passei 3 semanas com ela. Ela é brilhante, engraçada e gentil. Ela merece algo melhor do que ser enviada para longe, porque alguns nobres são muito preguiçosos para aprender linguagem de sinais. O conselho não vai tornar isso fácil. Lord Brennan, em particular, parece determinado a te fazer um inimigo. Lord Brennan pode tentar. Eu não tenho medo de lords beta-pomposos. Você deveria ter. Ele tem aliados de influência. Ele poderia tornar sua vida muito difícil. Então eu lidarei com isso. Eu sobrevivi a coisas piores do que inconveniência política. Kira encontrou os olhos dele. Eu quis dizer o que eu disse. Ninguém está mandando Arya embora. Não enquanto eu estiver aqui. Você é notavelmente corajosa para uma ômega. Ômegas podem ser corajosas. Nós apenas não somos geralmente permitidas a mostrá-lo sem consequências. Não haverá consequências aqui, não por defender minha filha. A expressão de Theron era séria. Você tem meu apoio total, Kira. O que você precisar, quaisquer mudanças que você queira fazer, você as faz. O conselho trabalha para mim, não o contrário. 6 semanas em sua posição, Kira alcançou algo notável. A Arya parou de gritar. Não porque ela estava mais feliz, embora ela estivesse. Não porque seu ambiente tinha mudado, embora tivesse. Ela parou de gritar porque ela não precisava mais. Com linguagem de sinais, ela podia expressar frustração sem violência. Podia pedir o que ela precisava sem gestos desesperados. Podia se conectar com pessoas em vez de afastá-las. A transformação foi deslumbrante. A criança selvagem e violenta que o palácio temia tornou-se uma princesa equilibrada e confiante, que apenas se comunicava de forma diferente. Eu estou orgulhosa de você. Kira sinalizou uma noite enquanto elas revisavam o dever de casa de teoria política de Arya. Por que eu não fiz nada especial? Você fez tudo especial. Você aprendeu uma maneira inteiramente nova de existir no mundo. Você deu às pessoas uma chance mesmo depois que elas falharam com você por anos. Você está se tornando a pessoa que você sempre foi destinada a ser. Eu ainda sou surda. Isso não mudou. Não, mas seu acesso ao mundo mudou e isso fez toda a diferença. Arya ficou quieta por um momento. Então, Kira, posso te perguntar algo? Sempre. Por que você me ajudou? Realmente, você podia ter apenas ficado nas cozinhas. Podia ter me ignorado como todos os outros. Por que você não? Kira pensou sobre seu irmão Elias, sobre vê-lo lutar em um mundo que não foi construído para ele. Sobre aprender linguagem de sinais aos 8 anos porque ela o amava e queria que ele nunca se sentisse sozinho. Eu tinha um irmãozinho que era surdo.
Ela sinalizou lentamente. O nome dele era Elias. Ele morreu em um ataque de fronteira quando ele tinha 15 e eu tinha 17. Ele era brilhante e engraçado e tão cheio de vida. E eu assisti o mundo descartá-lo constantemente porque ele não conseguia ouvir. Eu sinto muito. Eu também. Mas ensiná-lo a sinalizar, aprender a linguagem dele, ser a pessoa dele, isso foi a melhor coisa que eu já fiz. E quando eu te vi gritando naquele corredor, desesperada por alguém para entender, eu o vi. Eu vi o que ele deve ter sentido quando eu não estava lá para traduzir. As mãos de Kira eram gentis. Eu não podia salvá-lo, mas eu podia te ajudar. E isso pareceu honrar a memória dele. Ele estaria orgulhoso de você. Eu espero que sim. Eu acho que ele realmente gostaria de você. Na verdade, vocês têm o mesmo terrível senso de humor. Arya riu, o som brilhante e claro. Obrigada por me ver, por me ajudar, por ser minha pessoa. Obrigada por me deixar, por confiar em mim, por ser corajosa o suficiente para tentar novamente depois que todos falharam com você. Nós somos meio que incríveis juntas, não somos? Meio que incrível pode ser um eufemismo. Aquela noite, aconchegando Arya na cama, Kira percebeu algo. Ela tinha vindo para este palácio sem dinheiro e desesperada, esperando lavar pratos pelo resto de sua vida. Em vez disso, ela tinha encontrado propósito, família, lar. Às vezes, as melhores coisas vêm das piores situações. Às vezes, ajudar outra pessoa ajudou a te curar, também. A filha surda do rei Alfa gritou com todos até que um ômega começou a sinalizar de volta. Parte 3. O verdadeiro teste veio 3 meses depois que Kira chegou, quando a Aliança do Norte enviou diplomatas para negociar um acordo comercial. Absolutamente não. Theon disse quando Kira sugeriu que Arya participasse das negociações. Por que não? Ela tem 12 anos, velha o suficiente para começar a aprender diplomacia. Ela é surda. Como ela deveria seguir negociações políticas complexas? Do mesmo jeito que ela segue todo o resto com uma intérprete. Kira manteve sua voz nivelada. Você não pode mantê-la abrigada para sempre. Ela precisa aprender como navegar o mundo político. Melhor começar agora em uma situação de baixo risco do que esperar até que ela seja rainha e não tenha experiência. Baixo risco. Essas negociações determinam nosso comércio de fronteira do norte inteiro para a próxima década, o que o torna educacional, não de baixo risco. Mas meu ponto permanece. Arya precisa ser incluída. Wu esfregou o rosto. Ela ficará entediada. Negociações políticas são tediosas, mesmo para adultos. Ela está estudando teoria política por 3 horas por dia. Eu prometo que ela não ficará entediada. Kira sinalizou enquanto ela falava. Ela tinha adquirido o hábito de sinalizar tudo agora. Além disso, a Aliança do Norte precisa ver que a princesa herdeira é capaz e engajada, que ela está sendo preparada para governar, ou eles verão a deficiência dela e decidirão que somos fracos. Então nós provamos que eles estão errados. Nós mostramos a eles que deficiência não é igual a incapacidade. Que nossa futura rainha é brilhante apesar, ou talvez por causa de ser surda. Você é muito teimosa. É minha melhor qualidade. Theon finalmente concordou, embora ele parecesse que ele imediatamente se arrependeu. A Aliança do Norte chegou 3 dias depois. 5 diplomatas liderados pelo embaixador Greor. Um lobo velho grisalho com olhos afiados e instintos políticos mais afiados. Arya participou da sessão de abertura vestida em traje formal da corte, sentada ao lado de seu pai com Kira posicionada logo atrás dela como intérprete. Os olhos do embaixador foram direto para Arya, então para Kira, então de volta para Theon com óbvia confusão. A princesa está indisposta? Gregor perguntou cuidadosamente. Talvez ela devesse descansar. Princesa Arya é surda, Theon disse calmamente. Kira serve como sua intérprete de linguagem de sinais. A princesa está aqui para observar as negociações como parte de sua educação política. Eu vejo.
O tom de Gregor sugeriu que ele não via absolutamente nada. Ela estará participando? Se ela tiver perguntas ou observações, sim, através de sua intérprete. Gregor pareceu cético, mas assentiu. Muito bem, vamos começar. A primeira hora foi exatamente tão tediosa quanto as negociações políticas sempre foram. Discussão de tarifas e rotas comerciais e sistemas de cotas. Kira interpretou tudo em linguagem de sinais, suas mãos movendo-se firmemente enquanto ela traduzia a discussão verbal para a Arya. E Arya observou tudo com foco intenso, seus olhos movendo-se entre os oradores, lendo lábios e linguagem corporal e dinâmicas de poder. Então algo interessante aconteceu. O embaixador Greor fez uma proposta sobre cotas de madeira que soava razoável na superfície. Theron estava assentindo, pronto para aceitar. A mão de Arya moveu-se para o braço de Kira. Pergunte a ele sobre os custos de transporte. A proposta transfere todo o ônus do transporte para nós. Isso muda a equação. Kira sinalizou de volta. Tem certeza? Positiva. Eu tenho lido os relatórios comerciais que você me deu. Isso é um mau negócio. Kira virou-se para Ansala. Princesa Arya tem uma pergunta sobre a distribuição dos custos de transporte no sistema de cotas de madeira proposto. Toda a cabeça virou. Gregor pareceu assustado. Uma pergunta? Ele repetiu. Sim. Ela está preocupada que mudar todos os custos de transporte para Froston altera o equilíbrio econômico da proposta. Ela gostaria de esclarecimento sobre esse ponto. A expressão de Gregor mudou de condescendente para avaliadora. Essa é, na verdade, uma observação muito astuta. Custos de transporte são significativos, e sim, a proposta como escrita colocaria esse ônus inteiramente do seu lado. Então talvez devêssemos renegociar esse aspecto, Theon disse, olhando para sua filha com surpresa e orgulho para garantir que ambas as partes suportem custos proporcionais. A negociação continuou, mas agora os embaixadores estavam observando Arya com novos olhos, observando enquanto ela percebia detalhes que eles tinham tentado passar despercebidos. Observando enquanto ela fazia perguntas através de Kira, que demonstravam um entendimento aguçado de economia e política. Ao final da sessão, Greor abordou Theon com respeito em vez de piedade. Sua filha é notavelmente astuta para alguém tão jovem. Ela é. Ela tem estudado política extensivamente através de linguagem de sinais. Isso é impressionante. Eu admito que eu tinha preocupações quando eu vi que ela era surda, preocupado com a futura estabilidade do reino. Mas se ela continuar se desenvolvendo a essa taxa, Gregor sorriu ligeiramente. Vocês podem ter uma rainha verdadeiramente excepcional em suas mãos. Depois que os embaixadores partiram pelo dia, o puxou Arya para um abraço. Você foi brilhante, ele sinalizou. Absolutamente brilhante. Você pegou coisas que até eu perdi. Eu presto atenção. Arya sinalizou de volta. E eu leio tudo o que Kira me dá. Eu quero estar pronta. Você já está pronta, mais pronta do que eu estava na sua idade. Aquela noite, Kira encontrou Arya em sua varanda olhando para as estrelas. Você está bem? Kira sinalizou. Eu fiz. Eu provei que podia fazer. Mesmo com sendo surda. Os sinais de Arya estavam se perguntando. O embaixador Gregor olhou para mim como se eu fosse inteligente, não como se eu estivesse quebrada. Isso é porque você é inteligente e você não está quebrada. Você nunca foi. Eu costumava gritar porque eu pensei que talvez se eu fosse alta o suficiente, alguém finalmente me ouviria. Não ouvir minha voz. Eu sabia que eles não podiam entender isso. Mas me ouvir, me ver, reconhecer que eu existia. As mãos de Arya tremeram ligeiramente. Eu pensei que eu era o problema, que algo estava errado comigo. Oh, Arya! Mas não era eu, eram eles. Eles não estavam ouvindo. Eles estavam apenas esperando por mim para ficar quieta. Arya virou-se para Kira. Você me ensinou que minha voz importa mesmo sem som. Que a comunicação não precisa ser verbal para ser válida.
que eu posso ser exatamente quem eu sou e ainda ser poderosa. Você me ensinou isso também, que a bravura parece uma garota de 12 anos se recusando a desistir mesmo quando o mundo lhe diz que ela é demais. Kira sinalizou. Nós nos salvamos. Eu acho sim, nós fizemos. As negociações da Aliança do Norte concluíram com sucesso 2 semanas depois. Arya participou de todas as sessões, fez perguntas afiadas e ganhou o respeito de cada diplomata presente. A palavra se espalhou. A princesa surda era brilhante. A coroa estava em mãos capazes. Lord Brennan tentou uma última vez minar a posição de Arya. Ele trouxe uma proposta ao conselho sugerindo que Arya deveria ser passada por cima para a sucessão em favor de um primo distante para o bem do reino. O calou o antes que ele tivesse terminado a primeira frase. Princesa Arya demonstrou acuidade política excepcional, pensamento estratégico e capacidade de liderança. Ela será rainha quando a hora chegar. Qualquer um que discordar é bem-vindo a encontrar emprego em outro lugar. Lord Brennan renunciou ao conselho naquela tarde. Lady Cordelia seguiu. Nenhuma foi lamentada. 5 anos depois, Arya tinha 17 e essencialmente já estava governando metade do reino. Theon tinha gradualmente transferido mais responsabilidades para ela, ensinando-a a governar realmente e deixando-a governar. Ela tinha se tornado tudo o que Kira tinha sabido que ela poderia ser, confiante, capaz, respeitada, ainda surda, ainda sinalizando. Mas ninguém via isso como uma limitação mais. Ela também tinha se tornado algo que Kira não esperava, sua melhor amiga. Eu estou nervosa, Arya sinalizou uma noite antes de sua primeira cúpula diplomática solo. Você negociou uma dúzia de acordos. Você é brilhante nisso, mas isso é sozinha, sem você, eles para interpretar. Você tem 2 intérpretes designados a você, ambos fluentes em LSN e 3 outras linguagens de sinais. Você ficará bem. Eles não são você. Eu sei, mas eu não posso ser sua intérprete para sempre. Você precisa aprender a trabalhar com outros. Eu não quero trabalhar com outros. Eu quero trabalhar com você. Kira entendeu o medo por baixo das palavras. Você acha que eu estou indo embora? Todo mundo vai embora eventualmente. Eu não. Eu não vou a lugar nenhum. Mas, Arya, você vai ser rainha. Você precisa ser capaz de funcionar sem mim constantemente ao seu lado. Isso não significa que eu estou te abandonando. Significa que eu estou te ajudando a ser independente. E se eu estragar tudo? Então você vai consertar. É isso que líderes fazem. Eles cometem erros e então eles aprendem com eles. Você faz parecer tão simples. Não é simples, é aterrorizante, mas você é uma das pessoas mais corajosas que eu conheço. Você sobreviveu a 12 anos de isolamento e saiu mais forte. Você pode lidar com uma cúpula diplomática. Arya ficou quieta por um momento. Então você estará aqui quando eu voltar? Sempre. Eu não estou indo embora, Arya. Você está presa comigo. Bom, porque eu te amo como uma irmã, como família. Os olhos de Kira arderam. Eu te amo também, tanto. A cúpula foi um sucesso massivo. Arya negociou uma aliança comercial de reino multirrei que beneficiaria o reino por décadas. Ela impressionou todo governante presente com sua mente afiada e habilidade diplomática. E ela fez isso sem Kira parada ao lado dela. Quando ela retornou, ela encontrou Kira em seu lugar usual na Biblioteca Real. Eu fiz, Arya sinalizou, praticamente saltitando de excitação. Eu negociei a coisa toda sem você, e eu não estraguei uma vez. Eu sabia que você podia. Eu estou tão orgulhosa de você. Alpha Marcos disse que eu o fiz parecer mal por ser uma negociadora melhor do que o chefe da segurança. Alpha Marcos é um lobo velho mal-humorado que é secretamente muito orgulhoso de você. Ele me ensinou como xingar em linguagem de sinais. Não diga ao papai. Eu definitivamente direi ao seu pai. Traidora. Arya se jogou em uma cadeira. Mas realmente, obrigada por me empurrar para fazer isso sozinha. Por acreditar que eu podia.
Você sempre podia. Você apenas precisava acreditar também. 2 anos depois, quando Arya completou 19, Theon fez um anúncio que chocou o reino inteiro. Ele estava deixando o cargo de Rei Alfa, abdicando em favor de Arya. Você está pronta, ele sinalizou para ela em particular, mais pronta do que eu estava quando eu peguei a coroa. E eu estou cansado. Eu quero passar meus anos restantes como apenas seu pai, não seu rei. Mas eu tenho apenas 19. Eu tinha 18 quando eu me tornei rei. Você está mais preparada do que eu jamais fui. Você tem melhores conselheiros, melhor educação, melhor apoio e, mais importante, você tem a única coisa que eu nunca tive na sua idade: autoconsciência. Você conhece suas forças e suas limitações. Você sabe quando pedir ajuda. E se pessoas duvidarem de mim porque eu sou surda, então você provará que eles estão errados como você tem feito sua vida inteira. A coroação foi magnífica. Milhares se reuniram para ver a primeira monarca surda na história registrada pegar a coroa. Arya ficou diante de seu povo em vestes cerimoniais, irradiando confiança e poder. Quando chegou a hora de seu juramento de coroação, ela o sinalizou em vez de falá-lo, suas mãos movendo-se através das palavras com absoluta clareza. Um intérprete traduziu para aqueles que não sinalizavam, mas metade da multidão não precisava de tradução. Eles tinham aprendido linguagem de sinais ao longo dos últimos 7 anos. Tinha se tornado parte da cultura, entrelaçada no tecido do reino. Kyra observou de seu lugar de honra ao lado do trono. Ela era a principal conselheira de Arya agora, a ômega que mudou tudo, e sentiu o orgulho inchar em seu peito. Esta garota brilhante, teimosa, feroz, que tinha uma vez gritado porque ninguém iria ouvir. Agora ela era rainha e todo o reino estava ouvindo. Aquela noite, depois que as celebrações terminaram, Arya encontrou Kyra na varanda do palácio. Você pode acreditar? Rainha, a garota que todos disseram que estava muito quebrada para governar. Eu sempre acreditei nisso desde o dia em que te conheci. Mentira. Você pensou que eu era uma criança selvagem fazendo birra. Eu pensei que você era uma criança brilhante, desesperada por comunicação. Há uma diferença. Kyra sorriu. E eu estava certa. Você geralmente está. É irritante. É minha melhor qualidade. Elas ficaram juntas em silêncio confortável, observando as luzes da cidade. Kyra. Arya sinalizou eventualmente. Obrigada por tudo. Por aprender minha linguagem, por ensinar outros, por me ver quando eu era invisível, por acreditar em mim quando ninguém mais o fez. Você fez todo o trabalho difícil. Eu apenas abri uma porta. Você é quem atravessou-a. Nós fizemos isso juntas. Isso é o que importa. Arya pegou a mão de Kyra. Eu vou ser uma boa rainha. Eu vou garantir que nenhuma criança neste reino jamais se sinta tão sozinha quanto eu me senti. Eu vou tornar a linguagem de sinais educação obrigatória. Eu vou criar sistemas para lobos surdos participarem plenamente na sociedade. Eu vou provar que deficiência não significa inabilidade. Eu sei que você vai. Você já está. E eu vou te fazer minha voz, minha intérprete oficial e conselheira, porque eu confio em você mais do que em qualquer um. Arya, eu sou ômega. Pessoas vão objetar. Deixe-os objetar. Você é a pessoa mais qualificada para a posição. E qualquer um que tiver um problema com sua designação pode resolver isso com sua rainha. Os sinais de Arya eram ferozes. Você mudou minha vida. Mudou este reino inteiro. Você merece reconhecimento por isso. A garganta de Kyra estava apertada. Ok, sim, eu serei sua voz. Bom, porque você está presa comigo para sempre. Para sempre soa perfeito. Anos depois, historiadores escreveriam sobre o reinado da rainha Arya como um ponto de virada na história do reino. A rainha surda que provou que a liderança vinha em muitas formas.
que fez da acessibilidade padrão em vez de acomodação, que construiu um reino onde todos podiam participar plenamente independentemente da habilidade. Eles escreveriam sobre a conselheira Ômega, que começou tudo, que aprendeu a linguagem de uma princesa e ensinou um reino a ouvir. Eles escreveriam sobre gritos que se transformaram em sinais, sobre isolamento que se transformou em conexão, sobre uma criança que foi descartada como quebrada, tornando-se uma rainha que mudou tudo. Mas o que eles não capturariam, o que nenhum livro de história poderia totalmente transmitir, era a simples verdade no coração de tudo isso. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é aprender a linguagem de outra pessoa. Às vezes, a coisa mais corajosa é continuar tentando quando todos os outros desistiram. Às vezes, a pessoa que todos ignoram é exatamente a pessoa que muda o mundo. E às vezes, uma trabalhadora ômega de cozinha e uma princesa surda podem salvar uma a outra e transformar um reino no processo. Arya nunca parou de sinalizar. Mesmo como rainha, mesmo com intérpretes, suas mãos estavam sempre se movendo, expressando, comunicando, existindo plenamente na linguagem que era dela. E Kira nunca parou de traduzir. Não porque Arya precisasse dela, mas porque algumas conexões transcendem papéis e posições e títulos formais. Porque elas não eram apenas rainha e conselheira, elas eram amigas, elas eram família. Elas eram duas pessoas que tinham aprendido as linguagens uma da outra e decidiram que entender valia o esforço, e isso fez toda a diferença. Quando a filha surda do rei Alfa gritou com todos, ela estava dizendo: "Por favor, me vejam. Por favor, me ouçam. Por favor, entendam que eu existo." Mas ninguém estava ouvindo. Até que um ômega aprendeu a falar a linguagem dela. Até que uma pessoa decidiu que a comunicação valia o esforço. Até que alguém finalmente entendeu que o problema nunca foi a princesa. Era todo mundo. Você já aprendeu a linguagem de outra pessoa, literal ou metafórica, para preencher uma lacuna? Você já foi a pessoa desesperadamente tentando se comunicar enquanto todos te diziam para ficar quieta? Compartilhe seus pensamentos abaixo. Se você acredita em histórias sobre representação de deficiência, o poder da comunicação, e recusar-se a desistir de pessoas que são descartadas pela sociedade, assine e junte-se à nossa matilha. Lembre-se, todo mundo tem uma linguagem. Às vezes você apenas tem que tirar o tempo para aprendê-la. E às vezes a pessoa que todos chamam de quebrada é na verdade a que vai mudar